Olá, sou a professora Patrícia da Educação de Jovens e Adultos e na nossa aula de História de hoje vamos falar de um assunto muito importante e muito interessante, inclusive, que é a história da capital do Brasil. Vocês já ouviram falar sobre capital, qual a importância de uma capital, por que ela é definida como capital? Então hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que é uma capital? A capital nacional, que ela tem essa palavra capital, ela vem do latim, que significa cabeça. É uma cidade ou uma localidade, ela pode ser definida assim, onde lá estão resididos todo o governo central, os ministérios e todos os organismos supremos da administração de um país. Então é naquele local em que estão todos os governos, o governo central inclusive. Se é uma capital de um estado, então naquela capital vão estar concentrados aquele poder. Se for a capital de todo o país ou a federação, no nosso caso o Brasil, né? A capital do Brasil, então lá vão estar o governo central, os ministérios e todas as outras partes da organização política do nosso país. Então, qual é a história? Quais são as histórias das capitais do Brasil, né? Será que o Brasil só teve a capital Brasília? Vocês sabiam que a capital do Brasil hoje é Brasília? Mas o Brasil já teve outras capitais? Ou somente essa capital? Se já teve, você sabe por que cada uma delas? Vamos pensar um pouquinho mais? Olha só, a primeira capital do Brasil foi Salvador. Vocês já tinham pensado nisso? Salvador foi a primeira capital do Brasil escolhida por conta da sua localidade estratégica. Salvador, naquela época, muito antigamente, quando começou a história do Brasil, ela era estratégica, porque ela ficava em um ponto onde as navegações chegavam, onde o escoamento de toda a produção era feito através de Salvador. Então, Salvador concentrava toda a economia, toda a questão governamental aqui do Brasil. Então, Salvador, naquela época, foi a capital do Brasil. Ela já foi a capital do Brasil, não é mais. A gente já teve como capital do Brasil o Rio de Janeiro. Uma vez que Salvador deixou de ser a parte central do Brasil, a parte onde tudo acontecia, na história do Brasil a gente vai falar depois, vocês vão entender que com a cana-de-açúcar, o pau-brasil diminuindo, essa história do Brasil foi mudando, então foram surgindo outras situações que eram, as pessoas estavam indo em busca do ouro, em busca de recursos minerais, e o que acontece? Essa capital foi transferida para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro também era um ponto muito importante na época de entre 1753 e 1960. Por quê? Porque nessa época o Rio de Janeiro estava sendo muito importante para a economia do país naquele momento. Então era um grande centro, era uma cidade onde movimentava muito da economia, então tudo ficava direcionado para o Rio de Janeiro. Por isso, naquela época, ele se transformou na capital do Rio de Janeiro. Um dado interessante é que nessas duas cidades, a gente pode definir que elas ficavam no litoral. Litoral é o quê? A parte de praia, a parte que encontra com os oceanos ali. Por que elas tinham essa característica? Porque é a partir dali que todos os recursos extraídos do Brasil eram levados para Portugal, através dos navios, das grandes navegações. Então, elas eram centros muito importantes e que favoreciam a saída das mercadorias do Brasil para Portugal. E aí um grande dilema começou a surgir. O Brasil estava crescendo, as buscas por recursos naturais foram saindo das partes do litoral e foram vindo para o interior do Brasil, para dentro do Brasil. Com isso, surgiu uma ideia de que a capital precisava ser mudada de lugar, precisava sair do litoral e ir para a parte interna do Brasil. Isso começou uma história que durou muitos e muitos anos, até que isso se tornasse realidade. Ela não foi decidida da noite para o dia, de uma forma qualquer, não. Esse pensamento já vinha acontecendo ao longo da história. Mas aí, a partir de um determinado tempo,
foi construída Brasília. Brasília é a atual capital do Brasil e sede do governo do Distrito Federal. Então, hoje a gente tem uma capital chamada de Brasília e nela está concentrados os 3 poderes principais, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, tudo está em Brasília. Só que será que Brasília já existia? Será que Brasília foi pensada? É uma cidade que o Rio de Janeiro já existia e passou a ser uma capital. Brasília tem uma história diferente, vamos conhecer. Olha lá, a gente saiu do litoral, essa parte da lateral do mapa aí é a parte onde fica o Rio de Janeiro, Salvador, onde eram as outras cidades que foram capitais, e esse pontinho vermelho no mapa indica onde está Brasília hoje. Tá vendo que ela está mais para dentro do Brasil? Ela saiu do litoral e veio para uma outra região, a gente chama de Planalto Central. Vocês podem ouvir que Brasília fica no Planalto Central. Ela fica mais no centro do Brasil. E olha só, é um importante patrimônio a ser reconhecido por todos os cidadãos brasileiros. O que acontece? Brasília, ela é hoje reconhecida como um patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Por quê? Porque ela foi construída. Brasília, ela surgiu de um projeto onde não existia nada nessas terras. Essas terras onde o Planalto Central, nessa época, quando Brasília foi construída, não existia nenhuma construção, nenhuma rua, nenhum prédio, nada. Ela foi levantada do zero, totalmente. Inclusive, acredita-se que nessa época existiam algumas aldeias indígenas próximas, algumas cidades próximas, mas nada mesmo dentro do quadrante que foi separado para Brasília. E aí, quem foi o presidente da época que ficou conhecido como o presidente que construiu Brasília, né? Então foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek é mais conhecido como JK. Vocês conhecem muito, já devem ter ouvido falar de JK. Ele investiu de forma maciça para garantir o desenvolvimento e a industrialização do Brasil. Então, Brasília, a capital do Brasil, ela vem um pouco com esse formato, essa história da modernização, do desenvolvimento do Brasil e da industrialização. O Brasil, naquela época, passava por um processo que era uma transformação industrial muito grande. Então, ele queria fazer com que essa capital que seria criada, ela tivesse também esse olhar, ela transmitisse essa ideia de desenvolvimento. E aí ela começou a ser pensada. É claro que Brasília, ela foi tirada do zero, então várias situações difíceis aconteceram. Juscelino Kubitschek, em um determinado momento, não teve muita aceitação, muita aprovação. Depois Brasília passou a ser aprovada e ele começou a tocar o projeto. E uma das falas de Juscelino Kubitschek era a seguinte: ele queria fazer 50 anos em 5. Então ele queria realmente que todo o processo do país acontecesse de forma rápida, mudanças acontecessem muito rapidamente. E Brasília foi um grande exemplo disso. Olha só, a construção de Brasília foi um projeto mais audacioso do governo de Juscelino Kubitschek. Realmente, a construção de Brasília, ela foi um grande marco do governo dele. Ele construiu Brasília em poucos anos e ele movimentou muitas coisas do país para tornar Brasília o que ela é hoje. Então vamos falar um pouco mais sobre eles, né? Quando Juscelino Kubitschek quando ele realmente definiu que Brasília poderia ser construída, porque não dependia somente dele, então quando foi liberada a construção de Brasília, ele fez o seguinte: ele lançou um concurso para que as pessoas apresentassem projetos sobre como seria Brasília. E quem ganhou esse projeto, né? Quem ganhou a ideia foi Lúcio Costa. E junto com o arquiteto, Lúcio Costa, ele era um urbanista, né? Ele precisava então de um arquiteto que na época era muito respeitado e muito também audacioso. O que é audacioso? É uma pessoa que quer coisas diferentes, uma pessoa que constrói coisas diferentes. Nada
parecido com o que tinha na época. Então foi aí o Oscar Niemeyer, vocês já devem ter ouvido falar do Oscar Niemeyer, e ele tem grande peso e uma assinatura muito grande que foi, junto com o Lúcio Costa, a construção de Brasília. Vocês vão observar nos monumentos, nos prédios de Brasília, que eles são bem diferentes. Eles são pensados para transmitir essa ideia de novo, de desenvolvimento, né? Então, olha aí, a gente tem uma imagem aí, olha, de Brasília começando. Vocês podem observar que não tem quase nada. Brasília foi tirada do zero. Inclusive, era um grande dificultador, porque a cidade, o aeroporto mais próximo a Brasília, ele tinha 100 quilômetros de distância, numa cidade próxima. Então, era muito caro levar todo o material, era muito caro construir essa cidade. Então, realmente foi um grande investimento e, inclusive, gerou algumas dificuldades aí para o governo de Juscelino Kubitschek. Mas ele não deixou para trás, ele continuou a tocar o projeto. Então, a primeira construção de Brasília, a gente viu aí na imagem passada, olha lá, a imagem passada tem ali uma primeira construção. A primeira construção de Brasília foi a Catedral de Brasília. Ela primeiro foi toda desenhada, toda pensada e depois com a sua execução, olha aí, ela atualmente. Dentro da arquitetura moderna, ela é muito diferente, muito audaciosa e ela ganhou vários prêmios porque ela tem toda uma arquitetura diferenciada, né? É muito difícil porque a gente sabe que dentro da arquitetura existem vários outros profissionais envolvidos. Muito importante falar isso. Para se conseguir uma estrutura diferente, né? Eles precisam de calcular tudo, eles precisam de planejar, eles precisam de arquitetar tudo isso para colocar em prática. Então, como precisava ser uma coisa muito diferente, foram envolvidos vários profissionais para que isso fosse executado da melhor forma possível. Então, a primeira construção de Brasília foi a Catedral de Brasília. E aí a gente tem, olha, uma vista lateral de um dos ministérios durante a montagem da estrutura metálica. Olha só, no início era tudo mesmo uma construção. E aqui eu vou mostrar como ele é hoje, ó, esplanada dos ministérios atualmente, como ela está hoje, né? Vocês podem ver que é uma arquitetura muito moderna, né? Muito diferente das arquiteturas antigas. O que é uma arquitetura antiga e uma arquitetura moderna? Então, observem, por exemplo, casas antigas, observem, por exemplo, a fachada, né? Se você for ver algum filme antigo, observe que elas eram muito detalhadas, muito cheio de contornos, né? E aí não, já é uma arquitetura moderna, já é mais limpa, ela é mais linear e Brasília foi pensada dessa forma. E aí a gente tem, no dia da inauguração, né, Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, não é tão longe da gente assim, tem pouco tempo de inauguração, e movimentou muita gente, porque além de ser uma nova capital, era também um ponto turístico. Conhecer Brasília é muito interessante, você conhecer todas as construções, todas as obras que foram construídas para Brasília, e além disso, a infraestrutura da cidade, ela foi pensada, as ruas são largas, a cidade é dividida em setores, por exemplo, né? Setor hospitalar, o setor comercial, então foi uma cidade planejada em todos os sentidos. Brasília foi pensada para acontecer. Tanto a questão dos palácios, né, dos ministérios, de toda essa questão do envolvimento dos poderes, assim como a própria cidade em si, também foi toda planejada. A Constituição de Brasília exigiu a realização de um grande número de empréstimos para a execução das obras, e isso foi um sério problema para a economia. Claro que não podia ser diferente. Uma construção deste tamanho, o envolvimento de grande número de pessoas, claro que não ficaria tão barato, né? Não ficaria tão fácil assim. Então foi um problema sim para Juscelino Kubitschek e ele depois teve que ir resolvendo, e os outros governos para frente também resolvendo essa situação. E aí
A construção, ela atraiu uma enorme quantidade de trabalhadores. Pensem comigo, um lugar onde não tem nada, não tem nem cidades próximas. Imagine só como várias pessoas foram deslocadas até em busca de emprego, né? Foram para Brasília trabalhar. Então, essas pessoas iam para lá e foram construídas em torno de Brasília, em volta de Brasília, várias cidades, né? Improvisadas. E elas destoavam um pouco da construção, do projeto original. Por quê? Porque essas pessoas, elas faziam uma moradia para passar o tempo enquanto estava na construção. E isso foi crescendo, isso foi crescendo, foi crescendo. E hoje, isso é um grande problema para Brasília, porque a gente tem Brasília totalmente estruturada e em volta da cidade de Brasília, a gente tem ainda algumas situações, né, que prejudicam essa construção, que foi toda organizada e existem várias situações de falta de saneamento, de urbanização, que foi construída por essas pessoas que vieram trabalhar em Brasília. E aí, essas pessoas que vieram para Brasília, elas têm um nome, né? Na época, surgiu o nome candangos. Os candangos eram milhares de brasileiros de diversos cantos do país que vieram para a construção da capital. E eles vieram buscar uma vida nova, né? Eles ficaram conhecidos como os candangos. Existe um monumento, inclusive, para representar essas pessoas que construíram Brasília. Esse monumento é conhecido como Os Candangos, em homenagem aos construtores de Brasília, capital do Distrito Federal. Então, eles deixaram a sua marca na história de Brasília, né? Os trabalhadores, os trabalhadores braçais, os trabalhadores que construíram, que carregaram, que modificaram tudo aquilo. Então, eram conhecidos como os candangos. Se vocês lerem na história, ouvirem esse nome, podem lembrar das pessoas que foram para Brasília para trabalhar na construção de Brasília. E tem um monumento lá para elas, para homenageá-las. E Brasília, hoje, né, olha só, a gente tem várias construções que representam Brasília. Se você tiver aí uma oportunidade, né, como eu disse, Brasília é um excelente ponto turístico, porque lá você consegue conhecer várias situações que envolveram a sua construção, além de uma arquitetura muito moderna. E para a atividade de hoje, eu vou deixar o seguinte: em seu caderno, escreva o que você achou de mais importante sobre a capital do nosso país. Você pode falar um pouquinho sobre as capitais que já existiram e a capital hoje do Brasil. E além disso, você pode também pesquisar as capitais de outros países. Procure aí, se você tem curiosidade, se você quer conhecer, por exemplo, a capital dos Estados Unidos. Qual é a capital? Procura saber, procura investigar. Isso é estudo, isso é conhecimento. Eu desejo a todos vocês um bom trabalho e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima aula!